Vamos dar início ao nosso estudo de mais um Evangelho na praia. O estudo de hoje é sobre o capítulo 11 e tem 11. O nome da página é O Egoísmo. Façamos então antes a nossa prece. Amado Mestre Jesus, neste momento, rogamos a teu coração generoso que tu nos abençoe o estudo, que tu nos abençoe o desejo de aprender, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos os lares aqui representados, Senhor, possam ser ajudados por esses benfeitores espirituais e que esses amigos espirituais continuem a nos amparar hoje e sempre. Em teu nome, por Jesus, em nome de Cair Bachuton, em nome de todos esses benfeitores espirituais que trabalham junto à divulgação, possamos dar em teu nome por iniciado esse trabalho de hoje. Graças a Deus que assim seja. O egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo, chaga da humanidade. Chaga, uma ferida. Uma ferida é uma lesão de um tecido que deveria estar normal. Então, compromete todo o sistema. Se nós temos uma chaga e ela não é banida, se ela não é curada, se ela não é cicatrizada, ela tende a infeccionar, tende a aumentar, tende a prejudicar. O egoísmo, portanto, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o progresso moral. Por quê? O egoísmo é um amor excessivo a si próprio. Dizemos amor na falta de uma outra palavra, né? Mas é você pensar primeiro em você, segundo em você, terceiro em você, quarto em você e assim por diante. Desse modo, quando nós vemos que não pensamos nos outros, é realmente uma chaga. Por que há tanta dificuldade ainda no mundo? Porque as pessoas, muitas pessoas, só pensam nelas próprias. Ah, então nós não podemos nos amar? Claro que temos que nos amar. O próprio Mestre Jesus já dizia: amai ao próximo como a si mesmo. É necessário nós nos amarmos para podermos amar o próximo. Porque senão nós não teremos medida de como amar o próximo. Dessa maneira, nós quereremos fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. É um padrão, né, que Jesus nos dá. É um padrão. A gente viu lá na mensagem anterior de Sansão que ele dizia: amai muito
para ser desamados. E agora, nesta página diz que o egoísmo é uma chaga que atrasa o progresso moral e cabe ao Espiritismo a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, que é passar de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Porque nos dá uma visão ampla, né? Nos dá uma visão ampla que se estende além dessa vida. Mostra-nos o antes, o agora e o depois. E o depois. Com essa visão, nós temos um olhar, vamos dizer assim, mais amplo para que nós possamos direcionar o nosso modo de agir. Quando você vê que está aqui de passagem, que essa vivência carnal é apenas temporária e que nós receberemos de acordo com as nossas obras, nós passamos a ver que o próximo é o caminho mais curto para nós chegarmos a Deus. O próximo segue de ponte a nossa elevação. Dependemos uns dos outros. O próprio Jesus nos fala isso quando nos fala lá da caridade. Quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Então, quão grandioso é para nós sabermos que fizemos alguma coisa para o nosso Mestre. Mas quando é que tivemos com fome, te demos de comer, tivemos com frio e te agasalhamos, estavas preso e fomos te visitar, estavas doente, fomos te visitar, estava com sede, te demos de beber. Quando fizerdes a um de meus pequeninos, a mim mesmo o fizeste. O Espiritismo nos traz essa filosofia mais ampla, né? Responde às nossas perguntas sobre o depois. Depois dessa vida, deixa de ser um artigo de fé para ser uma realidade. Nós não acreditamos na vida após a morte. Nós sabemos, como diria Humberto de Campos, hoje eu não cogito mais de crer. Eu sei. Lembra que ele fala isso? Se eu não me engano, no Lázaro Redivivo, que ele fala, que ele usa essa frase. Hoje eu não cogito mais de crer, eu sei. Se não for Lázaro Redivivo, é a Boa Nova de Humberto de Campos. E ele continua aqui, o Espírito, que nos fala no dia de hoje, que é Emmanuel. Diz assim: o egoísmo é o objetivo para o qual todos os crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo, só coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, os verdadeiros crentes, aqueles que creem, né?
crente aqui no sentido daqueles que creem, esses devem dirigir suas armas. Por que ele fala em armas? Porque é um combate, né? E quais são as armas que nós vamos usar? O conhecimento de si mesmo. Lembram do que disse Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo? O conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso moral. É a chave para o progresso moral. Então, dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo só coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que os outros. Para vencer os outros, muitas das vezes é preciso só da força, né? Só da sagacidade, da astúcia. Para vencer si mesmo, não. Precisa realmente se conhecer. Porque vencer o outro é fácil. Muitas das vezes a própria argumentação. A própria capacidade de argumentar. Não entra muitas das vezes nem o sentimento. Mas para vencer si mesmo, que é a verdadeira batalha, né? O bom combate. Porque muitas das vezes quando lutamos com o outro, na verdade estamos lutando contra nós mesmos. Estamos atacando no outro aquilo que é espelho em nós, a nossa imagem refletida no outro. E aí, para vencer a si mesmo, é preciso coragem. Coragem de se encontrar consigo mesmo, né? O conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso espiritual. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias na terra. É aquele bom combate, né? Que dizia Paulo de Tarso: combati o bom combate e guardei a minha fé. Combati o bom combate e guardei a minha fé. Então, reuni todos os esforços. Então, um trabalho demorado. O orgulho, ele se disfarça em nós como amor próprio, como coragem, como sentimento de preservação. Ele se veste de mil disfarces para que não o percebamos junto de nós. Se veste de mil disfarces para que não consigamos percebê-lo e vencê-lo. E Emmanuel chama o orgulho de monstro devorador de todas as inteligências. Por quê? Porque faz cair, né? Até mesmo as pessoas inteligentes se deixam levar pelo orgulho, pelo egoísmo.
uma excessiva confiança no próprio saber, no próprio conhecimento, no próprio sentimento. E aí, esse monstro vai devorando as inteligências, ele é filho do orgulho e é fonte de todas as misérias aqui na Terra. Quando as pessoas são altruístas, que pensam nos outros, que trabalham em função dos outros, quando a caridade é estendida, você vê que o egoísmo não encontra guarida. Não encontra guarida. Onde está a caridade, o egoísmo não impera. Por quê? Você consegue sair de si mesmo. É preciso ter uma crença forte para você praticar a caridade, para não ser apenas gestos de benevolência pura e simples. Deve ser algo profundo, né? Deve ser algo profundo. A caridade é algo profundo, é algo visceral, né? A gente no início não consegue se desprender totalmente. A gente faz o bem esperando alguma coisa em troca. A gente faz o bem para não ter nenhum sofrimento. Com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a fazer o bem por amor, por amor. Por amor a Deus, por amor às criaturas, vai ampliando-se, né? Vai ampliando-se a nossa visão e o nosso campo de ação. E o orgulho, ele é a negação da caridade e, consequentemente, um obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Lembra lá a caridade segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos. Como é que a gente vai pensar no todo, em todos, se nós só pensamos em nós mesmos? Benevolência para com todos. Então, o egoísmo, negação da caridade. Perdão das ofensas. Como é que a gente vai perdoar se a gente só pensa em nós mesmos? Só pensamos em nós mesmos. Estaremos sempre certos, o outro sempre estará nos devendo alguma coisa. Aí é difícil de perdoar. Nunca conseguiremos nos colocar no lugar do outro. O egoísta não consegue se colocar no lugar do outro. Até porque não consegue nem sair de si mesmo. Se ele não consegue sair de si mesmo, como é que ele vai se colocar no lugar de alguém? Como é que ele vai conseguir perdoar as faltas alheias? Não consegue. Então, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência aos erros alheios. Indulgência aos erros alheios. A indulgência é filha da compreensão. E você somente consegue compreender quando você consegue sair
de si mesmo. Então a caridade, o egoísmo, melhor dizendo, é o oposto da caridade. Quanto mais egoísta nós formos, menos conseguiremos encontrar a dor do outro para saná-la. Menos conseguiremos vencer a nós mesmos para ir em busca do outro. Menos nos importaremos com as dores alheias. Então, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade é realmente o egoísmo. Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. Esse episódio de Jesus e Pilatos é bem significativo, né, no Evangelho. Bem significativo no Evangelho. Por quê? Quando Jesus chega, depois de ser açoitado, quando vai ser apresentado ao público, Pilatos diz uma frase que, sem querer, ele estava dizendo uma das maiores verdades. Eis o homem. Ali estava o homem. Ali estava o protótipo do homem. Né? Ali estava o modelo do homem. Ali era o homem integral. Eis o homem. Por isso que Jesus não respondeu a Pilatos: o que é a verdade? O que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Estava diante do homem. O homem integral. O homem sem perfeição. E vem perguntar o que é a verdade? Não merecia a resposta, não tinha como responder. Seria perda de tempo dizer a Pilatos o que era a verdade. E Pilatos não vê nenhum mal em Jesus. Não vê nenhum mal em Jesus. Lá no livro Há 2000 anos, nós vemos esse episódio bem marcado, né, pelo próprio Emmanuel. Que descreve, né, toda aquela cena. A própria mulher de Pôncio Pilatos sonha um dia antes que ele não deveria fazer nada, que aquele homem era injusto, que não deveria fazer mal algum a ele. Ele reconhece que Jesus era um justo, que não tinha erro, não tinha crime, mas ele pensa em quem? Nele mesmo. Como ele ficaria diante dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e do próprio poder de Roma. Então,
Ele dá o exemplo do egoísmo. Pensou unicamente nele mesmo. Não pensou que ali estava realmente a verdade. A verdade. Ele teve um minuto ali supremo, né? Como diz o próprio Emmanuel no livro, quando Públio Lentulus tem o contato com Jesus. Também foi um minuto supremo, em que ele podia ter escolhido seguir a Jesus ou esperar pelo novo encontro com o Cristo milênios depois. Então Pilatos dá um exemplo do egoísmo. E ainda querendo se eximir da culpa, né? Eu lavo as minhas mãos. Minhas mãos vão ser lavadas porque estão livres do crime que vocês vão cometer. Mas não usou em nenhum momento do poder que ele tinha em favor de Jesus. Não conseguiu sair dele próprio. Não conseguiu sair desse próprio. Esse homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? Se ele reconhece que ele era justo, ele teria que ter lutado para que a justiça fosse feita, né? Ele teria sido ético, teria tido amor à justiça. Não bastaria ele só reconhecer que Jesus era um homem justo, que era um homem bom. Mas se ele não teve esse sentimento de justiça, a dar a cada um segundo as suas obras, a perceber que ali estava um inocente, prefere seguir uma tradição e soltou Barrabás. E leva o nosso mestre à crucificação. Vê que ele era justo. No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. No livro Há 2000 anos, já citado, Edições da FEB, o próprio Emmanuel fala de Lívia, né? Aquela que era esposa do senador Públio Lentulus. E ela mesmo tenta, ela deu um exemplo de caridade. Ela tenta intervir a favor de Jesus, vai até o castelo, vai até lá a mansão lá do Pilatos, tenta falar com ele, fala com ele, pede por aquele homem que tinha curado a sua filha e do senador de doença grave na pele. E mesmo assim, não foi levado nada disso em conta. Ela abre mão de toda a sua descendência, de toda a sua ascendência, né, já que ela era nobre, cidadã romana, mulher de um senador, e vai lá pedir por um homem do povo, que ela já reconhecia como mestre, que para os outros seria apenas o filho de um carpinteiro.
Então vê o senso de justiça de um e de outro. O senso de justiça de Pilatos, que vai até onde esbarra o interesse pessoal, né? A pedra de toque, como diz lá o livro dos Espíritos, da, do desinteresse, é o interesse pessoal. Muitas vezes, a pessoa só vai ser boa até onde não esbarre no seu interesse pessoal. E qual era o interesse pessoal de Pilatos? Se manter no poder. Então, ele tem medo dos sacerdotes, dizer que ele estava indo contra o poder de Roma, soltando aquele homem, e ele tem medo que o poder de Roma tirasse o seu poderio. E narra a tradição que ele acaba mais tarde exilado numa ilha e comete o suicídio. Então, bastante dolorosa, né, a escolha de Pilatos pelo egoísmo, e depois ele não consegue sair dele mesmo. Falando em suicídio, o próprio livro Memória de um Suicida, né? Nosso amigo altivo, presidente e fundador do Centro Espírita Leon Denis, ele disse certa vez que o livro era um grande antídoto, digamos assim, contra o egoísmo. Porque falava de vida, de socorro, de desinteresse, né, daqueles espíritos em socorrer aqueles que tinham buscado a porta falsa do suicídio, achando que se livrariam do sofrimento. Quando a gente sabe que a vida não termina, e o fulano ainda se encontra com os mesmos problemas consciencial, porque o problema muitas vezes não está externo, é interno, é de como nós reagimos a ele, e isso onde a gente estiver, a gente estará com ele, e a perda de tempo, né? E mais as sequelas que ficam no nosso corpo espiritual e que precisarão ser depois sanadas, né? Ficarão como chagas e que somente a reencarnação, muitas das vezes dolorosa, difícil, é que vai novamente ajustar o nosso corpo espiritual. Então, quando a gente vê o livro Memória de Suicida, realmente nos mostra como a gente deve lutar contra o egoísmo, que muitas das vezes nos leva ao desânimo, nos leva a pensar que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo. E assim, muitas das vezes, buscamos no suicídio uma solução que não é solução. Isso para nós não é um artigo de crença, né? Foram os próprios espíritos que vieram nos contar da sua infelicidade após o suicídio, do qual a vida da qual eles fugiram seria quase nada
comparado com o sofrimento que você encontra, principalmente o moral, né? Não vamos nem falar aqui daqueles sofrimentos todo inerentes ao ato, mas de você ver que foi contra a lei de Deus, né? Que somente uma reencarnação, mais uma encarnação para você reparar, consertar, tomar o rumo novamente. Então, muitas vezes o egoísmo faz isso com a gente. Nos faz pensar que nossas dores são maiores do que as dores dos outros. Que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento dos outros. E diz aqui Emmanuel, é a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo. A invasão do coração humano por essa verdadeira lepra que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. Por quê? Porque nós ainda não temos visto a caridade num sentido mais profundo. Até então, caridade para nós era se despojar de bens materiais que não nos servia mais. Dar do que sobra. E muitas vezes, o que o outro precisa, às vezes, não é nem de nada do que é nosso. Claro que ainda existem muitas necessidades materiais no mundo e muitas das vezes a caridade começa em nós com as coisas materiais. É um caminho, né? É um começo. É um começo. Mas depois a gente vai entender que verdadeira caridade é nós darmos de nós mesmos. Por isso que Jesus é o exemplo aí da caridade. Deu de si mesmo. Deu a sua vida, né? Quantas pessoas deram a vida em favor do progresso do outro? Muitos foram caridosos sem o saberem. Né? A gente vê Dr. Bezerra de Menezes, comemorado ontem, né, o aniversário de Dr. Bezerra, no Brasil inteiro. Dr. Bezerra deu a sua vida, né, em favor do outro. Muitas vezes ele não tinha um centavo para dar, porque já tinha dado de todo o dinheiro de suas consultas para aqueles que buscavam lá em suas receitas de homeopatia. Já tinha dado para comprar remédio. Então, muitas das vezes, ele nada tinha para dar. Ficava até triste de não ter nada para dar, mas dava um abraço em nome da caridade, em nome de Jesus. Então, dava de si mesmo, né? Tanto é que a gente vai vendo que no final não há mais distinção entre os filhos dele e os filhos do povo. Já olhava os outros como parte da sua família, que é a família universal, né? Mas a gente deve fazer esse exercício de sairmos de nós mesmos. É difícil? É. É difícil desprender? É, porque o egoísmo
como eu disse, bota 1000 máscaras, né? Tanto que Emmanuel chama ele de monstro e devorador de todas as inteligências. É a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Das pessoas pensarem em si mesmo, pensarem em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, minha família, os meus. E assim vive-se uma vida como se fosse eternos. Acumulam-se coisas que nós não levaremos. Que o valor, na verdade, é irrisório. Nós só levamos aquilo que damos. E muitas das vezes é fácil dar daquilo que nos sobra. Claro que já é um começo, claro que já é. Que seja sempre louvável todo aquele que doa alguma coisa, mesmo material. Que seja louvável. Já é um começo, né, gente? Não vejamos o mal em tudo. Olhemos sempre o lado bom das criaturas e das situações. A gente vê lá o óbolo da viúva. Ela coloca uma moedinha só lá no gasofilácio, lá no templo. E Jesus diz, ela deu mais do que todo mundo, porque os outros deram daquilo que lhes sobrava. Ela deu daquilo que ia fazer falta para ela. Deu tudo o que tinha. Então, ele diz, é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Então, o cristianismo puro, né? Na sua visão mais pura, a gente vê Jesus fazer isso. Jesus viveu para si, potencialmente, e veio em função de nós. Veio à Terra em função de nós, até porque não precisava vir à Terra, né? Ele como espírito, já que era um espírito perfeito, governador da Terra, que já acompanha a Terra, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, da edição FEB, desde quando a Terra se desprendeu lá do Sol, como uma bola de fogo, está Jesus a cuidar do planeta. E não descansará enquanto não ver todos nós reabilitados. Mas, como diria o apóstolo Paulo, nós somos os pés e as mãos do Cristo. Então, os espíritos superiores nos esclarecem que precisamos vencer o egoísmo que há em nós. Precisamos vencer o egoísmo que há em nós. Para o cristianismo ganhar toda a sua força. Para ser melhor compreendido, né? Para Jesus não ser apenas um homem pregado numa cruz. É nobre o sacrifício? É. Foi nobre o sacrifício do Cristo.
né, de ter encontrado a cruz no final da sua tarefa. Mas nós, muitas das vezes, botamos Cristo apenas lá num crucifixo e não dentro de nós. Ficou uma figura distante, emblemática, mas distante de nós no dia a dia. Distante de nós. Então, o que a doutrina espírita quer trazer é o Consolador prometido, cristianismo redivivo. Aquele que faz com que a gente saia do egoísmo, saiamos de nós mesmos, busquemos na caridade uma meta de vida, um padrão de vida, né? Um padrão de vida. Como fez Dr. Bezerra, como fez Chico Xavier, como fez Eurípides Barçanufo, Leon Denis, Kardec, que trabalharam em função do próximo. Então cabe a nós, novos apóstolos da fé. Ele ainda nos coloca na posição de apóstolos. Apóstolo da fé. Porque a fé raciocinada. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos. Olha aí o tão falado mundo de regeneração sendo apontado para nós. Só será mundo de regeneração quando pensarmos no próximo. Porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel fala isso para nós em Paris, 1861. 1861. É quase 150 anos, né? Atrás. Cento e 50 anos. Já ele falando sobre é chegado o tempo que a humanidade deve mudar, subir na escala dos mundos. De mundos de prova e expiação para mundo de regeneração. E a gente acha tanta gente já aí na escala de regeneração, né? Fazendo gestos que lembram o homem do futuro. Teve uma pessoa há um tempo desse que achou. Ela não tinha nem dinheiro nem para ir de ônibus. Ela achou uma carteira com dinheiro, um cartão do banco, e ela foi andando a pé até o banco para entregar ao gerente para que ele avisasse a pessoa. E aí perguntaram a ela, como é que você vai voltar? Vou voltar andando. Não tem dinheiro mesmo. E a carteira estava recheada lá de um salário lá, que a pessoa tinha tirado lá do banco e tinha perdido a carteira. Então você vê que é uma pessoa com noções éticas bastante amplas, não querendo para o próximo o que não gostaria que lhe fizesse, e pensou no outro. Se ela pensasse nela, se ela fosse egoísta, pegava aquele dinheiro, jogava a carteira fora
ou quando muito botasse em algum lugar onde pudesse ser pega, dentro de uma caixa de correio que vai depois para uma unidade de achados e perdidos, e seguiria a vida achando, não roubei nada de ninguém, achado não é roubado, e aí faria igual tantos outros. Mas você vê que já há bastante, eu citei só um exemplo, mas há bastante pessoas aí já comprometidas com a regeneração do planeta. Pessoas que não aparecem na mídia, tendo atos valorosos de caridade com seu vizinho, com seu colega de trabalho, coisas que não vai aparecer na mídia, né? Não vai saber a mão esquerda o que a direita fizer, e assim vencendo o egoísmo, essas almas vão fazendo o mundo melhor. E cabe a nós, espíritas, com esse conhecimento amplo que a gente tem, ajudar nessa transformação da Terra, já que essa é a terceira revelação, né? Veio como a terceira revelação para acordar em nós esse sentido de que somos homens espirituais, ao invés de puramente personalidades carnais. E aqui na nota do nosso Evangelho, que é da edições do CELD, né? Que por sinal esse Evangelho meu aqui foi dado até pelo nosso querido altivo, no ano 2000, num dia 30 como o de hoje, ó. No ano 2000, num dia 30 como o de hoje, 30/12. Nesse evangelho aqui, a gente vê que tem uma nota sobre esse Emanuel que dá a mensagem. Segundo informações que teriam sido fornecidas pelo médium franciscano de Xavier, o Espírito Emanuel, que assina algumas mensagens neste Evangelho, é o mesmo que há mais de 60 anos vem se comunicando pelo insigne médium e teria participado da equipe de espíritos que orientaram Kardec durante suas atividades na Terra. Ou seja, esse Emanuel é o mesmo Emanuel que, através de Francisco Cândido Xavier, veio evangelizar o Brasil. E que a gente sabe que foi um dos primeiros evangelizadores do Brasil, na figura do padre Manuel de Nóbrega, um dos primeiros evangelizadores do Brasil, dos primeiros a trazer o evangelho aqui para o Brasil. Continuou nessa tarefa, trazendo aí, junto da codificação, sendo um dos espíritos que se comunicou lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que continuou nessa tarefa. Então, é um dos espíritos que colocou a missão dentro dele de iluminar o Brasil pelo Evangelho. Por isso, tanta mensagem. E também porque ele perdeu tempo, né? Na figura do senador Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, nós vemos que ele poderia aceitar aquele minuto divino, ou então deixar passar para os milênios. E ele perdeu tempo, não aceitou o Cristo naquele momento, foi só
empolgação do primeiro contato e depois seguiu adiante com toda sorte de sofrimento que ele poderia, como fez a sua esposa Lívia, ter encurtado o caminho. Então que Jesus possa nos abençoar, bastante feliz de estar aqui em Ponta de Campina, novamente nesse evangelho da praia, como se estivéssemos todos aí, como lá da primeira vez estivemos eu e Márcia, fazendo o primeiro evangelho, depois no seu lar abençoado. Foi tão bom, a vibração tão boa, tão positivo a presença dos espíritos naquele lar, espíritos superiores. E aqui, agradecidos, estamos a dizer presente, Senhor, ao Teu Evangelho, que Tu possa nos fortalecer, que possamos encontrar, Senhor, forças para vencer o nosso egoísmo, que possamos ir além dele, que possamos buscar na caridade um motivo mais amplo para vivermos. Em teu nome, pois, Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, de Carlos Barchuta, desses benfeitores, de Elizabeth, de Dr. Bezerra de Menezes, tão homenageado por todos nós, Dr. Vitor e tantos outros, Senhor, que Tu possa dar por encerrado os trabalhos do dia de hoje. Graças a Deus que assim seja. Obrigado aí, gente. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Graças a Deus.